Olá, graça e paz, tudo bem? Espero que estejam todos na graça e no amor de Jesus. Hoje a ministração que teremos sobre a palavra de Deus é um texto lindo, é uma ministração maravilhosa, onde Deus fala muito ao nosso coração, onde Ele nos ensina o dever de orar, e aqui Jesus nos deixa claro na palavra como nós devemos orar. Eu muitas vezes, antes de buscar na palavra as respostas, eu dizia, eu sei orar. Imagina como que a gente não sabe como orar. Mas a partir do momento que eu comecei a buscar neste campo, neste tesouro que é a Bíblia, eu aprendi que muitas vezes a minha forma de orar estava impedindo que as minhas orações chegassem até o Pai. Então, na palavra nós temos claramente como Jesus deseja que nós façamos este ato de orar. Ele deixou para nós o exemplo. Muitas vezes Jesus orava a Deus, orava ao Pai, e Ele nos ensina que nós devemos orar somente a Deus, pedir sempre a Deus por intermédio de Jesus, sempre em seu nome, né? Então abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5, a palavra de Deus vai nos dizer como se deve orar. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a recompensa. O que Jesus está falando? Que não é para nós sermos hipócritas, de orar apenas para nos aparecer às pessoas, aos homens, né? Orar na frente, nas sinagogas, para ser visto de homens. Não é assim que a gente deve orar. Tu, porém, versículo 6, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e oras a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Isaías capítulo 26, no versículo 20, tem uma passagem onde o Senhor manda o seu povo ir até o seu quarto e fechar a porta até que passe aquele momento de ira. Então, se fechar no quarto, esperar em Deus, conversar com Deus, é essa maneira que Ele deseja, né? Que a gente faça. Não para parecer aos homens, mas para parecer a Deus. Sim, é muito importante se reunir com a comunidade cristã, se reunir com os irmãos da fé. É importantíssimo isso também para a nossa convivência, para o aprendizado diário de irmandade. Mas aqui Deus nos fala que a principal oração é aquela que é feita no secreto. Eu e Deus, no nosso quarto, com a porta fechada. Conversar com Deus, contar a Ele todos os nossos anseios, angústias, frustrações, alegrias, como em outras passagens eu já disse. Num lugar calmo, né? Para a gente se concentrar, para a gente buscar a Ele de todo o coração, com toda a intensidade e com todo o fervor da nossa alma e do nosso espírito. Versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que lhe tendes necessidades antes que lhe o peçais. Então, aqui que Jesus pede. Quando a gente for orar, não é para ficar fazendo apenas repetições. Não que eu não possa repetir a Deus os meus pedidos. Não é isso que Jesus está querendo dizer. É aquelas repetições. Sabe quando existem aquelas orações decoradas? Que você já decorou, que você apenas vai falando as palavras sem pensar no que está dizendo, sem ver se realmente é aquilo que está acontecendo no momento na sua vida,
se o que você está falando é realmente o que você está refletindo no seu viver, na sua convivência. Falar as palavras apenas sem pensar. Eu, muitas vezes, orei a Deus apenas repetindo palavras, aquela decoreba que a gente fala popularmente. Às vezes eu estava olhando para o lado, distraída, pensando em outras coisas, somente repetindo a oração, né? Então não é este o desejo de Jesus. E tem uma leitura que nos fala a respeito de que Jesus repetia as orações. Está em Mateus 26, abra sua Bíblia, para vocês entenderem que não é este o que Jesus quis dizer, né, de você repetir. Aqui era quando Jesus foi até o Getsêmani, ele estava se sentindo constrangido, angustiado, porque Jesus presumia que a hora dele partir estava chegando. Então Jesus leva os seus discípulos, ele leva Pedro e os filhos de Zebedeu com ele, e ele começa a se entristecer. Então Jesus diz: fiquem aqui, que eu vou subir orar ao Pai. Então Jesus orava a Deus, ele, o Filho unigênito de Deus, aquele que era Filho do Todo-Poderoso, orava. Então deixa para nós o ensinamento de orar. E Jesus fala aqui no capítulo 26 de Mateus, no versículo 39. Prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então, Jesus orando ao Pai, né? Ele fez este pedido a Deus, usando palavras que ele estava sentindo, do seu coração e do momento que ele estava passando por ali. Versículo 42. Tornando-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Foi praticamente a mesma coisa, o mesmo pedido, mas de coração, com intensidade, sem ser aquela decoreba. Versículo 44. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então aqui não é isso que Jesus quer dizer, que você não pode repetir as suas palavras, pode repetir, mas que não seja apenas aquela decoreba, que você decorou aquela oração, e sim o que vem de dentro do seu interior, os pedidos, os desejos e os anseios do seu coração concentrados na conversa com Deus, porque a oração é uma conversa com Deus. A oração é conversar com o nosso Pai. Então é isso, que fique bem entendido, que Jesus não quer que a gente apenas repita as palavras sem pensar no que está dizendo. E aqui ele fala, né, que não é para a gente ser como os hipócritas, que vão apenas orar nas sinagogas para aparecer às pessoas. Essa oração, se a intenção do meu coração é apenas ir cumprir tabela, como a gente fala, eu vou ao culto apenas para agradar as pessoas que estão lá, apenas para ninguém ficar me perguntando porque eu não vou à igreja. Não adianta participar assim do corpo de Cristo, né? Abra sua Bíblia também em Lucas, capítulo 18, onde Jesus fala aqui, que não é para a gente ser como os hipócritas, né? Para a gente orar nas sinagogas para se aparecer e se achar melhor do que o outro. Jesus não quer que a gente ore e se ache melhor do que o outro. Ah, eu sou melhor porque eu oro mais, porque eu vou mais à igreja. Jamais! Essa não é a atitude que Jesus quer para a nossa vida. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9. A parábola do fariseu e do publicano. Aqui Jesus explica como é que se deve ser, qual é a oração verdadeira que o Pai se agrada.
Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, ou seja, aqueles que se consideravam justos e desprezavam os outros. Eu sou melhor do que este é mais pecador do que eu oro mais, eu leio mais a Bíblia, eu entendo mais da palavra. Para essas pessoas, Jesus propôs esta parábola. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Os 2 tinham o mesmo propósito, ir até o templo, ir até a igreja para orar. Então esse sempre é o nosso propósito quando a gente sai da nossa casa. Vou até a igreja para orar. Mas quando a gente chega lá, é isso que determinará a intensidade da nossa oração e a oração de quem Deus vai ouvir. Um fariseu, os fariseus eram aqueles que seguiam a Torá, que seguiam à risca os mandamentos, criavam até leis que fugiam um pouco da lei de Moisés. Mas eles criavam tradições, ensinamentos dos antigos. Existem muitas tradições e ensinamentos dos antigos. Marcos capítulo 7, eu vou até abrir aqui para vocês verem. Capítulo 7, versículo 5. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Então eles vieram e interrogaram Jesus e questionaram para ele, porque eles viram Jesus comendo sem lavar as mãos. E para eles lavar as mãos significava que estariam puros de todos os erros que cometeram, porque lavaram as mãos. Então era uma tradição. Interpelaram-nos: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciões? Ou seja, tradições dos antigos que foram criados pelos anciões, mas comem com as mãos por lavar. Então foi uma criação, uma tradição. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Se o que a gente aprende na nossa igreja, na comunidade que a gente participa, é realmente o que está na palavra de Deus ou é uma tradição, né? Que Jesus fala que os fariseus seguiam essas tradições, né? Então os fariseus eram muito adeptos a seguir essas tradições e fugiam da verdadeira palavra de Deus. Então subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e um publicano. O publicano era o cobrador de impostos. Para os fariseus, o publicano era um pecador, não merecia a graça de Deus. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, né? Desta forma. Ele não se preocupava em agradar a Deus, ele apenas orava para ele mesmo. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Então ele foi lá diante de Deus e se achou que ele era justo, que ele não era adúltero, que ele não era roubador. Então ele estava se vangloriando, né? E ainda ele estava observando a conduta do publicano, falando mal do irmão durante a sua oração. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então estava se vangloriando. O publicano, estando em pé, longe, então ele nem se atreveu a ir na frente do templo, lá à frente do altar, digamos assim. Ele ficou distante, em pé. E não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Estava humilde, cabeça baixa, olhos fechados, voltado para si mesmo, voltado inteiramente à concentração entre ele e Deus. Mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim. Ou seja, tende misericórdia de mim, pecador. Ele assumia diante de Deus a verdadeira face de quem ele era, pecador. Ele ia e falava a verdade diante de Deus, confessava que ele era pecador, mas pedia: Senhor, tende misericórdia de mim. Digo-vos
que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aqui existe sempre uma confusão entre interpretar esse versículo. Muitos dizem assim, aquele que se for humilhado será exaltado. Não, é se eu me humilhar. Por exemplo, eu sou humilhada por alguém. A pessoa me diz palavras horríveis, faz coisas que não são legais para mim, e eu retribuo da mesma maneira. Eu fui humilhada por aquela pessoa, mas eu não me humilhei, eu não me rebaixei. Então, eu não estou me humilhando. A pessoa sim me humilhou, mas eu não me humilhei para ela, entende? Então, essa é a diferença que Deus diz. Aquele que se humilhar. Se a pessoa te humilha, se humilhe para ela, peça ainda perdão. Mesmo que você perceba que você está certo, peça perdão. Não haja da mesma forma que ela, porque os que se exaltam serão humilhados, mas aquele que se humilhar, ou seja, eu preciso me humilhar. Não os outros me humilhar, mas eu me humilhar. Aí sim, o Senhor me exaltará, mas com o coração limpo, voltado a Ele, sem pensar em ganhos, entende? Então, aí o que Jesus nos diz também? Que Ele veio não para salvar os que já são justos, os que estão salvos. Jesus fala que Ele veio para os doentes, né? Ele diz aos fariseus, eu vim para salvar os que estão doentes, os que precisam de médico, os que precisam de cura, os que precisam da salvação. E Ele não deseja a nossa oração apenas aquele falatório sem se pensar no que está falando. Tem também um texto que é muito lindo, que eu até marquei para vocês verem que texto lindo. Vamos ver Marcos, capítulo 7, é isso que a gente leu, e Mateus 23. Mateus 23 também nos diz essa mesma, capítulo 12. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. O que Jesus deseja? Que nós façamos o que Ele nos pede, sem olhar para o próximo, sem ver os defeitos do próximo, e sim buscar a Deus de todo o nosso coração e com toda intensidade. Aí, seguindo a leitura da palavra, Jesus nos dá um modelo de oração. Aí os discípulos dele perguntam, Senhor, como orar? Como devemos orar, né? Lucas capítulo 11, versículo 2 e 4, também nos dá esse modelo de oração. Então, Jesus nos diz assim, portanto, vós orareis assim. Ele vai nos dar um modelo de como orar. Não quer dizer que nós vamos ter que decorar esta oração. Podemos orar ela sim, mas sempre pensando no que estamos falando. Começa assim, Pai nosso. Que dádiva do Senhor poder chamar o Deus poderoso, onipotente, onipresente de Pai. Aqui Jesus nos dando a entender que todos nós somos filhos amados de Deus. Então Ele nos diz, Pai nosso. Deus não é apenas meu Pai, Deus é meu Pai, seu Pai e o Pai de todos os seres humanos. Então Ele nos coloca como filhos amados de Deus, o próprio Jesus. E os fariseus, naquela época, os escribas, chamavam a Deus somente de Senhor, de soberano, de Rei. Chamar de Pai, para eles foi tipo um escândalo, mas Jesus nos ensinou assim, que Deus é o nosso Pai. Pai nosso, que está nos céus, acima de tudo, acima de todas as coisas, está o nosso Pai, está Deus, o Todo-Poderoso. Santificado seja o teu nome.
Só Ele é santo, só Ele é soberano, só Ele é poderoso. Ele é digno de respeito, de honras. Venha o teu reino. Aqui nós declaramos diante desta oração que Ele é o Rei. Quem tem um reino? O próprio Rei. Então a gente diz, venha ao teu reino. Nós declaramos, é o Senhor quem manda, é o Senhor quem governa. E nós, como seus filhos, seus súditos amados, vamos fazer exatamente o que o Rei ordena, né? Faça-se a tua vontade. Primeiro de tudo, Jesus ensina que é para ser feita, antes de tudo, a vontade dos céus, a vontade de Deus, a vontade do Rei. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus dizendo, primeiro de tudo, a vontade do meu Pai será feita. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Segundo lugar, nós que precisamos do pão, do alimento e da proteção de Deus. Primeiro, o reino de Deus. Segundo, o nosso reino, segundo a nossa vida, os nossos desejos neste reino de Deus. E perdoa-nos as nossas dívidas. Aqui, quando nós pedimos para Deus nos perdoar, nós temos que pensar também, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Se nós pedimos perdão a Deus, que Ele nos perdoe, logo em seguida Jesus nos diz que se nós queremos o perdão de Deus, nós precisamos perdoar a quem nos deve, a quem nos magoou, a quem nos ofendeu, a quem nos traiu, a quem nos prejudicou. Perdoar. E não nos deixeis cair em tentação do pecado, em tentação de briga, de discórdia, de desobediência a Deus, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Em 1 Crônicas 29:11, Davi declara que Deus é o Todo-Poderoso. Vamos abrir nossa Bíblia, 1 Crônicas 29:11. Mais no início da sua Bíblia, 1 Crônicas 29, versículo 11. Da oração de Davi. É muito linda essa oração, você pode ler ela completa depois na sua casa. 1 Crônicas 29, a partir do versículo 10. Bendito és tu, Senhor Deus, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade, ou seja, Deus é nosso Pai perpetuamente, para sempre. Tu, Senhor, teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Então, Davi já declarava que o Rei dos Reis é Deus. Que linda! Agora, versículo 13. Ó nosso Deus, graça te damos e louvamos o teu glorioso nome. Então, é para nós louvar o nome de Deus, o nome do Senhor, em todo o tempo, sem cessar. Tem outro texto aqui, em Atos, que eu quero ler para vocês, que também é um texto muito lindo e se encaixa nesta ministração de hoje, de a gente não falar apenas por falar e não adorar outros deuses, que não seja o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Filho unigênito, Filho amado. Em Atos, a palavra nos diz que Paulo andava falando de Deus e que ele chegou até Éfeso, né? E ele ia falar
falando que não existia outros deuses, que somente Deus é o Todo-Poderoso. Paulo ia falando da grandiosidade do Pai, da grandiosidade do Criador. E muitos não gostaram do que Paulo estava fazendo. A palavra nos diz, Atos 19. Paulo em Éfeso. Paulo chegou a Éfeso, versículo 1, né? Aí, versículo 23. Demétrio, ele era, um ourives da época. Ou seja, ele era aquele artífice que trabalhava em joias, em pedras preciosas, com ouro, com prata. Eles eram chamados de ourives. E havia este homem chamado Demétrio, na cidade de Éfeso, que fabricava essas peças. Versículo 23. Houve grande alvoroço acerca do caminho, ou seja, enquanto Paulo ia seguindo seu caminho falando de Deus, houve um alvoroço. Pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana. Nichos de Diana, Diana era uma deusa que eles seguiam, uma deusa da fertilidade. E ele fazia estátuas desta deusa e que dava muito lucro aos artífices, ou seja, dava muito lucro àqueles que fabricavam esta peça de Diana. Convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Então eles se enfureceram, porque eles iam tirar a lucratividade desses eurives. Se o povo começasse a acreditar no Deus verdadeiro, aquele que não precisa de imagem para ser adorado, um Deus que a gente sente de alma, em espírito, aquele Deus que quer que a gente o adore em espírito e em verdade. Não preciso ter algo para tocar. Deus está ao nosso lado o tempo todo, basta a gente fechar nossos olhos e orar a Ele. Então eles ficaram enfurecidos com o que Paulo vinha pregando, né? 27, versículo 27. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada. Olha, pode acontecer que o templo da deusa que a gente segue se acabe e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ou seja, se o povo começasse a acreditar nas verdades que Paulo pregava sobre Deus, sobre Jesus Cristo, esse templo poderia se acabar. E você veja, aqui eles dizem, o mundo adora. Então, infelizmente, há no mundo inteiro quem adora a outros deuses, a não ser o nosso Deus verdadeiro. Encheram-se de furor e clamaram: grande é a Diana dos Efésios. Ou seja, eles vinham de tradições. Não era isso que a palavra de Deus ensinava. O Deus verdadeiro não é essa deusa Diana. O Deus verdadeiro é o da palavra, da Bíblia. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os companheiros de Paulo. Foram todos para um determinado lugar lá dessa deusa e empurravam os companheiros de Paulo, o expulsavam dali. Querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos, porque viu que o povo estava muito enfurecido. Então, Paulo teria que ser preservado desta fúria, né? Por mais que ele fale a verdade. É isso que a verdade de Deus pode causar em muitas pessoas, a fúria. Porque os olhos estão cegos, estão fechados para a verdade e não tem entendimento, coração endurecido. Então temos que pedir a Deus, abre nossos olhos, que nós possamos nos basear na palavra e entender o que o Senhor deseja. Uns gritavam de uma forma, outros de outra. Caíram todos em confusão. Então eles foram até aquele templo e não sabiam nem o que estavam fazendo. E na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Já aconteceu de você ir a um determinado lugar
E pela influência de uma pessoa, a gente começa às vezes a falar coisas que nem entende o motivo. Existem momentos que se reúne uma assembleia e está discutindo por algo que não foi nem atrás de ver se era verdade ou não era verdade, né? Então essa é a oração verdadeira que Jesus quer, a adoração verdadeira que Ele quer. Aqui eles tiraram Alexandre para falar à multidão. Ele assinava com a mão e queria falar ao povo para tranquilizar o ambiente ali. Reconheceram que ela era judeus. E aí todos, em uma só voz, gritaram por espaço de quase 2 horas, ou seja, aquelas vãs repetições, sem se pensar, porque muitos nem sabiam o que estavam fazendo ali. A palavra nos diz: grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios. Ou seja, gritando durante 2 longas horas, mesmo repeteco, sem proceder do coração. Entende? É isso que Jesus quer dizer, apenas proferir vãs palavras. Pode ser que você pense, que as pessoas pensem, não, nós estamos adorando a nossa divindade, mas são apenas vãs repetições, sem se pensar no que está falando e ainda assim desagradando o coração de Deus e a vontade de Deus. Então teve um escrivão da cidade que veio e apaziguou todo aquele povo, conversou com aquele povo e todos foram dispersados. Você pode ver essa história aqui. Então vocês vejam a importância de seguir o que a palavra nos diz. Aqui Jesus nos ensinando como orar, né? Nós devemos falar ao Pai, porque Ele é o nosso Pai, o meu e o seu Pai. Então que você possa contar todos os seus anseios para Deus, porque Ele se agrada em ouvir. A palavra de Deus nos diz que nós somos ovelhas de Deus, que nós temos que reconhecer a voz dEle e Ele vai nos ouvir. Ele fala assim: estas são as minhas ovelhas e as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Então é uma conversa. Deus deseja ter este elo conosco. Aquilo que a palavra nos diz aqui em Mateus 6, no último versículo: Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Mas então para que orar? Porque Deus deseja ter esse elo conosco, esta conversa entre pai e filho, entre o pai e uma filha. Jesus também demonstrou para nós a necessidade de orar. Ele orava ao Pai. Antes de ele andar sobre as águas do mar, não sei se vocês lembram dessa passagem, eu já falei sobre ela aqui. Ele mandou os discípulos irem sozinhos, que ele ia orar com o Pai no secreto. Então ele nos deixou o ensinamento de orarmos a Deus. E aqui ele nos diz como orar de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, sem ser apenas vãs repetições, palavras impensadas. Que nós possamos então ter este amor de Pai, que nós possamos conversar verdadeiramente com Ele, abrir nosso coração, confessar nossos erros, nossos pecados, as nossas fraquezas e pedir: papai, Pai querido, me ajuda a mudar, me ajuda a entender o que está acontecendo, trabalhe em minha vida, trabalhe em meu coração, me perdoe e me ajude a entender a necessidade de perdoar o próximo. Então, para termos uma conversa singela, uma conversa de pai para filho com Deus. E Jesus encerra aqui no versículo 14: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Na oração, não podemos dizer a Deus que nós perdoamos as pessoas, entregá-las aos cuidados de Deus e deixar que Ele cumpra o que deve ser feito. Não cabe a nós julgar um irmão, não cabe a nós criticar um irmão, dizer que um irmão está errado ou não, porque a palavra de Deus nos diz: Pai nosso. Ele é meu Pai e o Pai de todos nós. E quem é pai, quem é mãe, entende que
quando um filho briga com o outro, a gente não gosta, né? Por exemplo, um filho vai lá e dá um tapa no irmão. A gente não gosta que um irmão bata no outro, porque é a tarefa do pai corrigir, do pai dar o castigo se necessário for. Então Deus também, Ele deseja que a gente entregue a vida do irmão que nos ofendeu, a vida do irmão que nós achamos que não está certa, nós achamos, nas mãos de Deus, porque não cabe a nós julgar e nem ofender, cabe a nós perdoar e amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Que vocês fiquem na graça, no amor e na paz que excede todo entendimento, que é no amor de Jesus. Amém.